da Câmara Municipal da cidade mineira de Minduri. Os candidatos pagavam taxas de R$15 mil para serem aprovados. A investigação tenta identificar se a fraude foi reproduzida em outros concursos organizados pela mesma banca em diferentes partes do país. O produtor, diretor e fotógrafo Luiz Carlos Barreto morreu na madrugada de hoje, aos 98 anos. Ele estava com a saúde debilitada desde março de 2024, quando sofreu uma queda numa visita ao Ceará, estado natal do cineasta. De acordo com a família, Barretão, como era conhecido, estava internado desde a terça-feira passada. Ele foi um dos mais importantes nomes da história do audiovisual brasileiro ao longo de 6 décadas de atuação. Barreto participou do movimento do Cinema Novo, que revolucionou o setor na década de 1960. Por meio da produtora LC Barreto, ele ajudou a levar às telas obras clássicas do cinema nacional, como Dona Flor e seus 2 maridos, dirigido pelo filho mais velho, Bruno Barreto. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Apresentação Antônio Lupi. 11h06. Bom dia para você que acompanha a programação da CBN Campinas. A partir de agora, entrando no ar aqui nos 99,1 e também através das nossas plataformas digitais, ao vivo e com imagens no YouTube, CBN Campinas, youtube.com/CBN Campinas, o CBN Esportes desta quarta-feira. Hoje é 21 de julho de 2026 e vamos juntos até o meio-dia, trazendo todos os detalhes do mundo do esporte aqui na Central Brasileira de Notícias. Presidente da Federação Italiana confirma conversas com Guardiola e admite concessões por acerto. Ex-treinador do Manchester City é o grande sonho da Itália para voltar à Copa do Mundo em 2030. A Espanha planeja reunião para discutir a renovação com De La Fuente até a Copa de 2030 também. Campeã mundial quer seguir com o treinador no comando até a próxima edição do torneio, quando será uma das anfitriãs. Canal do Miami Heat se engana e sobe live com o título Apresentação de LeBron James. Postagem ficou alguns segundos no ar, mas foi colocada como oculta logo depois. A live estava programada para o dia 27 de julho. Após deixar o Lakers, LeBron James, aos 41 anos, faz mistério em relação à franquia que vai atuar. Roberto Carlos revela a compra da Inter de Limeira ao lado de Ronaldo Fenômeno. O pentacampeão afirmou em entrevista que vai fazer parte do projeto da SAF da Inter, com investidores de fora do Brasil. O projeto é liderado pelo executivo Enrico Ambrogini, nome conhecido no mercado de SAFs. A Inter de Limeira lidera a Série C do Campeonato Brasileiro. Lenda da seleção mexicana, o goleiro Ochoa anunciou a aposentadoria aos 41 anos. Ele se despediu dos gramados após disputar a 6ª Copa do Mundo pelo México. Ochoa pendurou as luvas. Independiente Medellín e Vasco se enfrentam hoje às 19h no estádio Atanásio Girardot, na Colômbia, pelo jogo de ida dos playoffs de oitavas de final da Sul-Americana. O Bragantino também entra em campo contra o Sporting Cristal às 9h30 no Peru. Falando nisso, o Santos começou bem e quem traz os destaques do Peixe e também dos clubes da capital é Bruno Faria. Santos goleia o CV por 4-1 fora de casa e encaminha a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.
São Paulo sofre transfer ban da FIFA por dívida de 6 milhões de reais com a Lazio pela contratação de Marcos Antônio. Mas novos reforços já estão regularizados e Vitor Sá é apresentado com contrato até 2029. Palmeiras atualiza a situação de Giai e Felipe Anderson, enquanto o zagueiro Naves é anunciado pelo Necaxa, do México, em negociação que pode render mais de 15 milhões de reais ao clube alviverde. Corinthians sofre novo transfer ban da FIFA por dívida de cerca de 6 milhões de reais com o Midland, da Dinamarca, referente à contratação do volante Charles, e segue impedido de registrar novos jogadores. Já, mais destaques dos clubes da capital. Hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro, tem o Palmeiras em campo, também tem o São Paulo contra o Atlético Paranaense e também tem a Ponte Preta pela Série B do Campeonato Brasileiro. A Macaca enfrenta o Operário no estádio Germano Krieger, na cidade de Ponta Grossa, na última rodada do primeiro turno da Série B. Com 8 pontos, a Ponte tenta colocar fim a uma sequência negativa que já dura 12 jogos. O técnico Márcio Zanardi busca a primeira vitória à frente do comando técnico da Macaca. E o Guarani, que joga contra a Inter de Limeira na segunda-feira, tem alguns problemas para escalar a equipe, o técnico Hélio Cizenando. Entre eles o William Farias. Daqui a pouco o Maurício Antônio, zagueiro que marcou o primeiro gol com a camisa do Guarani na derrota para o Paysandu, projeta o duelo regional contra a Inter. E agora chegando aqui no CBN Esportes, Fábio Scheibe trazendo o seu destaque desta quarta-feira. Eu falei 21, mas hoje é 22 de julho. Tudo bem, Scheibe? Bom dia. Muito bom dia, Antônio Lupe, bom dia, ouvinte CBN. Eu destaco justamente essa situação preocupante, né, dos grandes clubes paulistas, né, os três dos 4 grandes clubes paulistas punidos com transfer ban nesse mesmo momento, nesse mesmo cenário. Infelizmente, São Paulo, que já foi uma referência no futebol por sua estrutura financeira também, por a estrutura bem organizada na parte de finanças, vê 3 dos gigantes aqui do nosso futebol sendo punidos com transfer ban, São Paulo, Corinthians e Santos, e a situação é inconcebível, né, para esses times que têm receitas muito altas também, mas estão tendo problemas aí com pagamento com o caixa das instituições, sem falar, evidentemente, da nossa Ponte Preta aqui, que todo mundo já sabe da situação. Infelizmente, esse ano de 2026 tem sido muito preocupante aí para os times de São Paulo, viu, Lupi? Valeu, Scheibe. Você também pode participar do CBN Esportes através do nosso WhatsApp, que é o 19 99186 9070. 99186 9070. Se você é torcedor do Palmeiras, estava com saudades do Verdão hoje, tem jogo contra o Coritiba. E aí, quem leva? Manda mensagem. Você é torcedor do São Paulo, preocupado com essa questão do transfer ban? E o jogo de hoje contra o Atlético Paranaense? O Atlético tá bem, hein? Furacão faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. O Corinthians também punido com transfer ban, joga amanhã contra o Remo. E o torcedor do Santos, gostou da atuação do Peixe? 99186 9070 é o nosso WhatsApp. E se você tá no YouTube, pode mandar mensagem também através do chat. CBN Esportes, que tem os trabalhos técnicos com Valmir Bortoleto, que hoje vai acompanhar a Macaca lá no Germano Krieger, e no streaming Samela Deep. Apresentação Antônio Lupe. 11 horas e 13 minutos. CBN Esportes Campinas. Com BMW Motorrad Germânica, a estrada ganha um novo significado. BMW R1300 GSA Triple Black Asa, o modelo que une tecnologia, conforto e máxima performance para explorar novos caminhos. Neste mês, ela pode ser sua por apenas R$ 156.990 à vista, ou taxa zero com 50% de entrada e saldo em 12 vezes mais bônus de R$ 6.000 na sua seminova. Visite a Germânica BMW Motorrad e aproveite. Agende seu test ride. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Seu momento merece chopp artesanal Bergrin. Viva a experiência! Piracicaba, para mim, é uma cidade maravilhosa. Piracicaba, para mim, é história e tradição. Piracicaba, para mim, é a cidade que eu escolhi para viver, empreender. Piracicaba é uma terra de oportunidades.
Piracicaba para mim é desenvolvimento e turismo. Piracicaba para mim é família. Além de um lar, também é o esporte, é vida, é alegria. Tenho o maior orgulho de morar aqui. Parabéns, Piracicaba. Apoio CBN Campinas. Pós-vendas de verdade é na GWM Germânica. Nossa equipe está pronta para cuidar do seu veículo como ele merece. Conte com um atendimento premium personalizado, peças originais de fábrica e serviços realizados por profissionais especialistas que conhecem todos os detalhes da tecnologia GWM. Mantenha o desempenho do seu carro e dirija com mais tranquilidade. Agende já a sua revisão. Só a GWM Germânica oferece confiança em todos os caminhos. Consulte condições, desacelere, seu bem maior é a vida. Mário Quintino chegando aqui no CBN Esportes, trazendo as informações do trânsito nas estradas aqui da nossa região, aliviado com a vitória do Peixe, não é, Mário? Bom dia. É isso, Lupe. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Ó, já ia lançando um boa tarde aqui, viu, Lupe? Eu tava pensando, sabe em quem? No Moisés, no lance do Moisés, viu, Lupe? Cara, que entregou um gol ainda. Ô Mário, eu assisti parte do jogo, não assisti todo porque eu sinceramente, eu dormi. Sabe o que estava aparecendo? Até comentei hoje com o Felipe Pereira aqui no CBN Campinas. Sabe aquele jogo de churrasco, quando se reúne os amigos? Mas assim, na reta final do churrasco, que tem um que já tá dormindo e resolve jogar bola, sabe? Já quer ir embora, né, Lupe? Já quer ir embora. Fala, eu jogo, vai, só falta um goleiro. Uma bagunça danada. A gente ficou mal acostumado com a Copa do Mundo e aí vem o Peixão contra a Universidade Central da Venezuela e um jogo bem ruim, mas melhor pro Santos que venceu, né, Mário? É isso, já encaminhou, né, Lupe? Vamos acompanhar aí como serão os próximos passos com adversários também de nível um pouquinho melhor também, né? Vamos acompanhar, seguir acompanhando aí. Bom, trazendo informações, Lupe, para o nosso ouvinte que segue na rodovia Professor Zeferino Vaz, tem interdição na Marginal aqui em Campinas para acessar a Dom Pedro e seguir em direção da rodovia Anhanguera. Acontece um trabalho de sinalização na pista e por conta disso, então, tem essa interdição. Para o nosso ouvinte que vem de Paulínia e quer acessar Dom Pedro para seguir em direção da rodovia Anhanguera, a opção é seguir pelo próprio trevo de Barão Geraldo, na altura do quilômetro 113, e atenção, tem trânsito intenso nesse trecho e também antes na região do Real Parque. No sentido contrário da Zeferino Vaz, para quem sai de Campinas, vai em direção de Paulínia, aí por enquanto sem problemas em toda extensão. Trazendo informações também da Teodoreto aqui em Campinas, a movimentação é maior na chegada já para o Tapetão, atenção principalmente para quem vem do Taquaral e vai acessar a rodovia. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN para atualizar as informações do trânsito 11h17. O Banco Mercantil acredita em quem continua batendo um bolão dentro e fora de campo. Abra sua conta. Acesse meumercantil.com.br. Banco Mercantil. Vai viajar? Faça antes a revisão de férias Chevrolet. Seu carro bem cuidado e sua segurança garantida. Aproveite! Troca de óleo para Celta Classic, Onix e Prisma por R$ 249. E com mais R$1 você leva o filtro de óleo. Troca de pastilhas de freio dianteiros para Celta Classic, Agile e Prisma por 2 parcelas de R$100. Pneu Aro 15 para Onix e Prisma por 6 parcelas de R$100 com montagem grátis. Agende pelo site e aproveite. Revisão de férias Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. Simbora! Brasileiro eu sou, com conta que eu vou. Negócio certo. Brasileiro eu sou, com conta que eu vou. Negócio certo. No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança. É corte certo, é confiança. Vai tirar a ideia do papel, pode ter certeza. Com o toque de Cotag, a obra fica uma beleza. Tem tudo pro trabalho ser ligeiro. Na parede ou no piso o resultado é certeiro. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. É corte certo. É progresso no dia a dia com a galera em ação. É tecnologia com Cotag na mão. É precisão, cotador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. É corte certo. Cotag, com você construindo o mundo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cotag, com você construindo o mundo.
11h19, o CBN Esportes está de volta aqui na CBN Campinas. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera que tá participando através do nosso WhatsApp. Ó, quem tá aqui conosco é o Donizete, tá mandando bom dia, Antônio, que vem à Itália. Pois é, hein, a Itália tá querendo o Guardiola para assumir o comando técnico da equipe e para voltar à Copa em 2030. Foi destaque aqui na nossa manchete, quem sabe, né, Guardiola no comando da seleção italiana. Hoje é dia 22, meu amigo, é o Guimarães Bugrino. Pois é, Guimarães, eu falei a data errada. Eu escrevi o espelho do programa aqui, esqueci de mudar a data, mas depois eu corrigi, tá bom, Guimarães? É dia 22, não vai esquecer de pagar o boleto, hein? Ele quer saber sobre a SAF no Guarani. Tem que esperar a eleição, viu, Guimarães? Domingo, dia 26, tem mais um processo eleitoral no Guarani. Aquele que aconteceu em dezembro foi anulado pela Justiça. E acredito que após esse desfecho, aí o assunto SAF volta a ser falado de forma mais intensa lá nos corredores do estádio Brinco de Ouro da Princesa, tá bom? Obrigado pela participação. Bom dia, CBN Esportes. Se continuarmos nesse ritmo, ano que vem teremos o Campeonato Brasileiro. KKKKKK, é o Manolo. É verdade, hein, Manolo? Porque Corinthians, Santos, São Paulo estão impedidos de registrar novos jogadores, estão no Transferban. Para você que não sabe o que é o Transferban, é como se fosse aí... Sabe quando você tá com o nome sujo na praça por dívidas e aí você não consegue crédito? No caso do Transferban, ele pune equipes que estão devendo com a ausência, né? Você não pode registrar novos jogadores. Então, por exemplo, o São Paulo conseguiu registrar o Newton, o Vitor Sá, que daqui a pouquinho, inclusive, vai falar aqui na CBN, foi apresentado ontem. Mas o Corinthians, se contratar um jogador hoje, ele não pode registrar. O Santos também, se contratar um jogador nos próximos dias, se não pagar essa dívida com a FIFA no Transferban, o jogador não pode atuar porque ele não está registrado no BID da CBF. Então é isso que acontece. É o caso da Ponte Preta, né, Lupe? Que tem 11 jogadores contratados aí, mas não podem regularizar, não podem inscrever os jogadores por essa situação. A Ponte também sofre Transferban. Aproveitando também o momento, queria mandar um abraço para meu amigo Juliano Rochinha, sempre ouvindo aqui também. Mandou uma relação aqui dos Transferbans dos times de São Paulo também. É palmeirense, está feliz com a situação aqui, mas está preocupado também com os co-irmãos, viu, Lupe? A Ponte tem 11 jogadores já treinando, mas que ainda não podem ser regularizados por conta dessa questão do Transferban, bem lembrado aí pelo Fábio Scheibe. Quem mandou mensagem aqui também no nosso CBN Esportes foi o Valdinei. Falou que o Palmeiras vai fazer 3-1 hoje no Curitiba, jogo lá no estádio Couto Pereira. Bom dia, senhor Antônio. Na próxima Copa Itália vai estar, a FIFA vai dar um jeito. Ô, senhor Antônio Wilson, do Nova Europa, será? Vamos aguardar, hein? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Rodrigo, torcedor do Corinthians. É inadmissível uma diretoria como essa. Não podemos sofrer 4 transferbans. O Corinthians não pode renovar com o Memphis, senão vai sofrer mais um. Abraço. Parece que o negócio com o Memphis melou, né, Fábio Scheibe? Ele não aceitou essa proposta inicial que o Corinthians ofereceu, né? A gente não sabe muito ao certo, né, que o Memphis segue de férias, né, o Memphis tá lá em Ibiza, viu, Lupi, curtindo as férias ainda, depois da eliminação pra Holanda, tá lá, mas o Stabile que tá tocando, o presidente do Corinthians tá tocando essa negociação, o Corinthians tem até o dia 31 de julho, quando se encerra esse contrato, pra tentar renovar, né, lembrando que se não renovar até 31 de julho, daí se considera um novo contrato, caso o Corinthians faça um novo acerto com ele, e daí não poderia inscrevê-lo, né? Como está sendo o mesmo contrato ainda, caso renove esse contrato até 31 de julho, então o Corinthians poderia sim inscrevê-lo, mas a situação a gente não sabe ao certo como que é, o Corinthians ofereceu menos, o Memphis ainda não deu a resposta certa, né, do que vai acontecer. Boa. 11h24, vamos até a capital paulista, porque o Bruno Faria vai trazer os destaques do Santos, que venceu ontem a Universidade Central da Venezuela por 4-1, e também as informações do Palmeiras, do São Paulo e também do Corinthians, Bruno. O Santos entrou em campo nesta terça-feira pelos playoffs da Copa Sul-Americana. O confronto de ida contra a UCV, Universidade Central da Venezuela, foi em Valência e terminou com vitória brasileira por 4-1. O Peixe abriu o placar no primeiro tempo com Gabriel Bontempo, mas na etapa final foi às redes com Gabriel Menino, Tassiano e Rony. Maicon Ruiz diminuiu o prejuízo, que já era grande. Na próxima semana as equipes se enfrentam novamente.
só que na Baixada Santista. Mesmo com a vantagem, Cuca pediu pés no chão. A gente busca agora uma afirmação maior na competição, a gente tem que ter cuidados com o elenco que a gente tem em todos os sentidos para cuidar das 3 competições que nós temos, né? E a gente sai bastante feliz com uma vitória, um jogo bem jogado. Algumas coisas poderiam ter sido um pouquinho melhores feitas, mas o importante de tudo é que sai daqui com uma goleada e encaminha bem a classificação para o segundo jogo. O São Paulo recebeu uma punição da FIFA e está temporariamente proibido de registrar novos jogadores. A sanção aconteceu por causa do atraso no pagamento de uma parcela da contratação de Marcos Antônio, adquirido junto à Lazio da Itália. O valor da dívida é de aproximadamente 1.050.000 euros, cerca de 6 milhões de reais. Apesar do transfer ban, Nilton, Aurélio Buta e Vitor Sá já estão regularizados e podem atuar. O atacante de 32 anos foi apresentado nesta terça e assinou contrato até 2029 com a camisa 27. O Palmeiras atualizou a situação de 2 jogadores do elenco. O lateral direito Agustin Jai sofreu uma entorse no tornozelo direito, mas os exames descartaram a necessidade de cirurgia. O atleta já iniciou o tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance. Felipe Anderson, por sua vez, apresentou um edema na coxa esquerda, mas treinou normalmente no gramado nesta terça-feira, acompanhado pelo departamento médico. Fora de campo, o zagueiro Naves foi anunciado pelo Necaxa, do México, em um negócio de 3 milhões de dólares, com o Palmeiras mantendo 25% dos direitos econômicos. O Corinthians sofreu uma nova punição da FIFA e está novamente impedido de contratar e registrar jogadores. O clube foi notificado por causa de uma dívida com o Midtjylland, da Dinamarca, referente à contratação do volante Charles, em 2024. O Timão ainda precisa quitar cerca de 6 milhões de reais, valor correspondente à última parcela do negócio. Além disso, o acordo entre os clubes prevê uma multa de 200 mil euros em caso de atraso no pagamento. De São Paulo, Bruno Faria. Valeu, Bruno Faria, trazendo as informações aí dos clubes da capital e também do Santos, que ontem venceu a Universidade Central por 4-1. O jogo tecnicamente não foi lá essas coisas, mas para o Santos, né, Fábio Scheibe, o que importa é a vitória e a vantagem para o segundo jogo na próxima terça-feira na Vila Belmiro. Precisa ter esse segundo jogo mesmo, Lupi? Ah, precisa, né? Desencana desse jogo. Não, vamos ter. Põe pra lá, o Santos já tá classificado. A volta de Neymar, hein? A volta de Neymar, vamos acompanhar. Mas o Santos fez um ótimo resultado fora de casa, o time muito abaixo, né, essa Universidade Central. Lembrando que o Santos fez a pior campanha entre os segundos colocados na Sul-Americana e, teoricamente, teria que pegar o melhor classificado da Libertadores, né, o melhor eliminado, na verdade, da Libertadores, que vai para esses playoffs, mas pegou uma baba, né, a Universidade Central muito abaixo, não jogou no seu estádio ontem, não jogou na sua própria cidade de origem também, e o Santos deu um passo importante, já está classificado para as oitavas de final, e agora nas oitavas também, tem uma parada mais tranquila também, realmente, pega um Macará, time do Equador, o Santos com tudo aí para chegar nas quartas de final da Copa Sul-Americana, e é bom também no Campeonato Brasileiro, que está mal, né, está lá na parte de baixo da tabela, enfrenta a Chapecoense agora em casa, na Vila Belmiro, podendo usar todos os titulares nessa partida, já que na Sul-Americana só vai cumprir o protocolo, a classificação está assegurada, né? É isso. 11h28, ontem nós tivemos um jogo, né, pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro ficou no empate com o Bahia, 1-1. Hoje nós temos o duelo entre Coritiba e Palmeiras. Também temos hoje São Paulo e Atlético Paranaense. Esse jogo aqui é em Bragança Paulista, porque teve show ou vai ter show lá no Morumbis. Então São Paulo vai mandar esse jogo lá em Bragança, porque o Bragantino joga lá no Peru, pelo playoff, né, da Sul-Americana. Hoje também tem Internacional e Cruzeiro, às 9h30 da noite, Chapecoense e Flamengo. Amanhã tem Corinthians e Remo, Corinthians aí cheio de transfer ban. E amanhã também tem Botafogo e Vitória, mas esse jogo é um jogo atrasado da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Falando no Verdão, que joga contra o Coritiba, o Andrés Pereira, em entrevista à TV oficial do Verdão, falou a respeito dessa retomada do Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras é o líder da competição. Ansioso, depois de uma parada tão longa
voltar a competir, voltar a jogar. Eu acho que todo mundo tá ansioso, querendo voltar, mostrar para a torcida, vencer o próximo jogo. Eu acho que todo mundo está bastante focado. Os últimos treinos foram muito pegados, então acho que todo mundo está com um pouco dessa ansiedade de voltar a jogar de novo. E o São Paulo também joga hoje contra o Atlético Paranaense. São Paulo com algumas caras novas, mas para o jogo contra o Furacão, o Vitor Sá deve ser a única novidade. O atacante foi apresentado ontem lá na Barra Funda, né, no CT do São Paulo, e falou a respeito da condição física e também da negociação com o Tricolor. Acredito que nas pontas, realmente é onde eu costumo jogar mais pela ponta esquerda, mas sou um cara muito coletivo, vou fazer de tudo para poder ajudar o São Paulo dentro aonde for preciso ali. Então tem um pouco de característica dessa velocidade, de atacar a profundidade. Então acredito que pelo lado esquerdo, mas também pela ponta direita, seria onde eu me encaixaria melhor. Então tentar adaptar o mais rápido possível nos treinamentos do professor Dorival, de toda a comissão técnica, para daí conseguir implementar a ideia e poder ajudar o clube. Acho que esse período aí de pausa, de retorno, eu estava vindo de fechamento de temporada lá na Rússia e automaticamente já teve a pausa para a Copa. E aí esse período de retorno aí que a gente teve de um mês aí de treinamento foi algo muito bem pra gente poder evoluir fisicamente, não só eu, mas todo o grupo. Então tô treinando, tô evoluindo bem, e aí o restante com certeza trabalhar, entender da melhor forma o que a comissão técnica pede, para daí deixar nas mãos deles o que ele acha melhor pro elenco e pro grupo, mas trabalhando e evoluindo cada dia mais, e com certeza com a sequência de jogos aí que a gente vai começando a pegar ritmo e entrando cada vez mais no calendário brasileiro. 11h31, Fábio Chaib, São Paulo em campo contra o Furacão lá em Bragança, e o Palmeiras lá na capital paranaense contra o Coritiba. Palmeiras tem vários desfalques para essa partida, não conta com Alan, com Paulinho, né? Jogadores estão suspensos também. O Palmeiras que não tem Vitor Roque ainda não está 100% para voltar a jogar, então o Palmeiras um pouco aí mesclado, podemos dizer assim, com ataque com Maurício e Ramon Sosa, os dois paraguaios que estiveram na Copa do Mundo também, mas o Palmeiras tentando essa vitória para se manter na liderança do Brasileirão. A gente volta a se ambientalizar aí com a tabela do Brasileirão, né? O Palmeiras é o líder, tem vantagem sobre o Flamengo, mas o Flamengo tem um jogo a menos, mas partida complicada. O Curitiba faz ótima campanha, é o 6º colocado, e os desfalques aí podem pesar bastante para o Palmeiras. Já o Tricolor Paulista, que joga em Bragança Paulista, não vence há 5 rodadas no Brasileirão. São Paulo é o 9º colocado, tem que abrir os olhos, pega o Furacão está muito bem também neste ano na competição, é o 5º colocado. Duelo pro São Paulo vencer e tentar retomar aí o G6 da competição, né, Lupi? É verdade, Chaib. E para quem se desligou um pouco do Campeonato Brasileiro, rapidamente aqui, o Palmeiras lidera a competição com 41 pontos e o Flamengo é o 2º colocado com 34. Só que tem um pequeno detalhe, né? O Flamengo ele tem um jogo a menos do que o Palmeiras. O Fluminense está na 3ª colocação com 32 e o Bragantino, Bragantino fecha aí o G4 com 30 pontos. O Atlético Paranaense, que hoje enfrenta o São Paulo, é o 5º colocado com 30 pontos. O Tricolor, ele é o 8º com 25 pontos. O Corinthians está na 12ª colocação, tá fora, inclusive, aí da zona de Sul-Americana com 24 pontos. E o Santos é o 15º colocado com 21 pontos. Só um pontinho a mais que o Vasco, que abre a zona do rebaixamento. É o panorama aí dos clubes do estado de São Paulo. Tem o Mirassol. O Mirassol tá na zona do rebaixamento, 18º colocado com 19 pontos. É esse o cenário dos clubes paulistas no Campeonato Brasileiro. 11h33. A gente vai pro Repórter CBN. Na volta, mais participações e também as informações da Ponte Preta, que joga hoje contra o Operário no fechamento do primeiro turno da Série B, e também o Guarani, que se prepara para o jogo contra a Inter de Limeira na segunda-feira. Repórter CBN.
quarta-feira, 22 de julho de 2026. O presidente nacional do PT, Adinho Silva, afirmou que o partido avalia medidas judiciais cabíveis depois de o pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, repetir uma notícia falsa contada pelo pai e atacar as urnas eletrônicas diante de uma plateia de representantes de mais de 40 países em um evento em Brasília. O senador afirmou que máquinas de uma empresa venezuelana denunciada pelos Estados Unidos foram usadas em eleições brasileiras. A declaração foi baseada em informações já desmentidas pela Justiça Eleitoral em outras ocasiões. O Tribunal Superior Eleitoral reiterou que a companhia da Venezuela, a Smartmatic, nunca forneceu urnas ou softwares de votação ao Brasil. Após a repercussão, Flávio afirmou que não coloca em dúvida a integridade das urnas brasileiras, que apenas citou dados de um relatório público americano. A Justiça de Minas Gerais converteu em preventiva a prisão em flagrante do sargento da Polícia Militar suspeito de matar a companheira. A vítima foi levada pelo marido a um hospital de Belo Horizonte na segunda-feira, com sinais de violência e indícios de ter morrido pelo menos 4 horas antes da chegada à unidade. Em depoimento, o policial disse que a mulher teria se ferido depois de uma festa na residência do casal. A vítima era uma capitã da PM. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Antônio Lupi. 11h36, CBN Esportes de volta aqui na CBN Campinas. Bom dia! A Ponte resolveu o Transferban. Abraços. Quem mandou a mensagem foi o Gustavo. O Gustavo ainda não, tá? Eu abri aqui o site da FIFA e consta a Ponte Preta, Associação Atlética Ponte Preta, ainda na lista das equipes no Transferban. Segundo o presidente da Ponte, né, o Torrano, ele estava contando aí com alguns, com certo investimento para pagar aí esse Transferban e registrar, porque o departamento de futebol contratou aí 11 jogadores. Daqui a pouco eu vou passar a lista aqui dos jogadores que foram contratados. Só que esses atletas, eles só podem ser regularizados, como a gente já falou aqui no programa, após a quitação do Transferban. No momento, viu, Gustavão? A Ponte ainda está na lista aqui dos clubes do Transferban da FIFA. Bom dia, CBN! Aí, Lupe, verdade, hein? Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes na hora do vôlei, porque o Brasil venceu o Japão e vai enfrentar a Itália. Cara, parada difícil para a seleção feminina de vôlei, a Itália, mas o Brasil venceu o Japão de virada por 3-1. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes na hora do vôlei. Obrigado, Rafa, pela mensagem. Fala, Lupe! A sede da Ponte Preta vai mudar de endereço. Vai lá para a Avenida... Não entendi a mensagem. Não entendi. Vai pra Aquidaban. É só uma brincadeira, né? Brincadeira, né? Deve ser. Esse é o grilo, né? Pode ser. Enfim, o importante é que a gente tá feliz, né? Não com o momento da Ponte, mas tem que entender que é uma situação que traz tristeza pro torcedor, mas os dirigentes precisam resolver. O meu maior medo, viu, Fábio Chaib, sabe o que é? Eu tenho conversado com vários torcedores da Ponte, né? Torcedores que acompanham a Macaca há muito tempo. O Valmir Bortoleto, que tá aqui, ele desde pequenininho, e olha que ele já não é tão garotinho mais, né, Valmir? Tá na casa do quê? 50 ou já passou? 50? 55, né? 55 anos. Desde os 5 anos acompanha a Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli. E sabe o que tem me assustado? O que tem me assustado mais é que o torcedor, e isso também é comprovado no número de torcedores que marcam presença no Moisés Lucarelli, é que o torcedor perdeu a vontade, perdeu aquela... Porque muita gente fala, o importante não é futebol, é Ponte Preta, né? Mas até isso, essa atual diretoria tá tirando do torcedor. O torcedor tá perdendo, sabe o que, Fábio Chaib? A vontade de ver o clube no estádio, de conversar com os outros ponte-pretanos. Isso é muito triste. Isso é triste, porque a dificuldade financeira, vários clubes estão passando. Você pega o Goiás, você pega o Avaí, você pega o Náutico, que inclusive já tem como assunto o atraso nos salários dos jogadores. Você vai para a Série A, você vê São Paulo no Transferban, você vê o Santos devendo. Então, assim,
crise financeira, ela tem afetado o futebol brasileiro, mas da forma com que a diretoria da Ponte tem tratado esse assunto, o torcedor perdeu aquela essência, aquela vontade de acompanhar o time no Moisés Lucarelli. Esse, Fábio Schaibe, eu acho que é o principal ponto de discussão dessa crise em que a Macaca está afundada. Sem perspectiva de futuro, né? O torcedor não sabe realmente o que acontece dentro do clube, cada dia é notícia ruim, né? Notícia negativa em relação à parte financeira da Ponte Preta. O campo também sabe que a situação é muito complicada, né? 12 derrotas consecutivas e o número de torcedores, a gente vê, já está sendo um espelho isso para Ponte Pretana, cada vez menor nos jogos da Ponte no Moisés Lucarelli. A perspectiva que inexiste, né, para relação a uma melhora na Ponte Preta, e a situação a gente sabe que está muito fechada dentro do Moisés Lucarelli. Isso que não traz nenhuma tranquilidade para o torcedor, que mesmo apoiando, sabe que vai torcer para o resto da vida para Ponte Preta. A situação também começa a cansar, né, para o torcedor que vai lá, paga o ingresso, vê o time, não tem melhora, não tem uma resposta da diretoria, né, tentando mudar essa situação, e o pessoal também acaba ficando cada vez mais indignado com a situação, e esse afastamento é até uma resposta, por um lado, positiva do torcedor, que não dá motivo aí para a diretoria que está fazendo tão mal a Ponte Preta, né? O Mosca mandou mensagem de áudio, e sabe o que eu fiz, Valmir? Eu mandei aqui numa situação que me passaram, que a gente manda o áudio e aí transcreve, aí fica uma beleza. O Mosca, viu, Fábio Schaibe, ele manda assim, ó, é o seguinte, acho que o futebol, os times deviam ter mais presidentes igual a Leila Pereira, uma pessoa séria, que gosta do clube, gosta do futebol, investe no time, não tira do time igual muitos fazem aí. Tá acabando com a nossa alegria, principalmente aqui em Campinas, né? Qual que é a graça agora? Nossa, era o seguinte, com meus amigos ponte-pretanos, o derby, a gente falou assim, olha, já estão marcando 6 pontos para mim e eles vice-versa. É essa questão aí da brincadeira sadia, né, dos torcedores bugrinos com os torcedores da Ponte Preta. Ele está falando que com essa crise também no futebol de Campinas, isso também se perdeu um pouquinho. Qual que é a vantagem da Ponte acabar ou cair para a Série D? O que seria do Guarani se não fosse a Ponte vice-versa? Essa é a alegria do futebol. Então, ele diz aqui, o Mosca, que ele gosta de como a Leila Pereira administra o Verdão e fala que ela é um exemplo para os outros presidentes, Schaibe. É mais profissional, né? O resto da Leila é mais profissional. Ele diz que eu gosto de futebol, não sei se bastante assim também, mas gosta da ação principalmente, não financeira, e também o estilo mais profissional, mais de empresarial dentro do futebol, que está sendo o resultado disso. Palmeiras e Flamengo são exemplos que estão na liderança aí dos campeonatos, buscando também títulos, são as equipes que mais chegam perto disso, uma coisa mais profissional, não dependendo de conselhos deliberativos, que só vê por cada lado, né, cada lado da política do clube também, que acaba atrapalhando bastante esses times, principalmente os times paulistas nesse momento, né, os 3 aí de 4 gigantes do Brasil, do futebol paulista estão em transfer ban, e a Ponte Preta nessa situação lamentável nesse ano de 2026. 11h43, deixa eu dar mais um giro aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, senhores, é o Diego aqui do CG, do Campo Grande. São Paulo está tão freguês do Corinthians que até em transferban a gente está perdendo, ainda bem. Observação, sou São Paulino, tá 4-1 de transferban para eles. Já virou, os caras estão se zoando dentro do transferban. Olha só que situação. Bom dia, senhores, notícia interessante. Ótimo programa. Roberto Carlos disse que vai comprar a Inter de Limeira com o Ronaldo. Verdade, viu, ô Luiz? O Roberto Carlos ontem deu uma entrevista e disse que vai comprar a Inter de Limeira ao lado do Ronaldo e também de outros investidores de fora do Brasil. E junto com eles também está o Enrico Ambrogini, que é um cara que conhece muito bem de SAF. No mês de abril, os conselheiros da Inter aprovaram, né, a constituição da SAF, não é algo que acontece do dia para a noite, então é uma notícia muito boa. Lembrando que o Ronaldo já tem uma experiência aqui no Brasil, ele comprou, né, a SAF do Cruzeiro, já não é mais dele, ele vendeu pro Pedrinho, né, que é o dono de uma rede famosíssima de supermercados lá em Belo Horizonte, então é uma notícia muito legal, que bom, né, para Inter de Limeira. É aquilo que eu disse também hoje no CBN Campinas ao lado do Felipe. E tenho batido muito nessa tecla quando o assunto é SAF em Ponte Preta e Guarani. E isso também cabe para a Inter de Limeira, mesmo tendo 2
grandes ex-jogadores, tanto o Roberto Carlos quanto o Ronaldo Fenômeno. Tudo precisa ser feito bem definido, bem organizado. O contrato tem que ser muito bem definido com o departamento jurídico, tudo tem que passar às claras para os conselheiros da Inter de Limeira. Então é uma notícia muito boa mesmo, tá bom? Porque quando tem gente que é da bola, como a gente fala, né? Roberto Carlos e o próprio Ronaldo Fenômeno, isso pode e traz uma confiança. Então, muito legal essa notícia ontem, o Roberto Carlos falando a respeito aí da aquisição da Inter de Limeira ao lado do Ronaldo Fenômeno. Boa tarde, bom dia. Não vão imensa sobre o Marco Chedi disse ontem. Então, ontem, o que acontece? 11h45, o Marco Chedi, que é um cara também já do futebol, ele afirmou, né, ligou pro Batista da Bandeirantes, pro João Carlos de Freitas. Tinha uma ligação no meu celular, eu não atendi. Eu acho que era ele. Depois eu liguei e não atendeu. Falando que se colocou à disposição aí para assumir a Ponte Preta, mas o Eberlin disse que isso não existe. Então, enfim, vamos aguardar, tá? Porque nesse momento aí a gente acaba ouvindo muita coisa, então vamos aguardar a definição, se realmente ele se colocou à disposição para ajudar. Isso é muito bacana, porque quanto mais gente para ajudar, melhor, mas é algo que ainda tá meio, assim, tem que esperar, porque oficialmente não existe nada a respeito dessa situação, tá bom? O João Leonardo Spigolon tá aqui conosco. O que ele mandou aqui? Sugestão para a Ponte Preta é trazer o Vozinha. Não tomava esses gols fáceis que a Ponte Preta toma. É o João Leonardo de Americana, mas o Vozinha, né, Chaibe? Ele no jogo contra o Uruguai lá deu uns vacilos tremendos, hein? Ele fez o nome naquele jogo contra a Espanha, realmente, né? No primeiro jogo da Copa do Mundo, acabou empatando 0-0 Espanha em Cabo Verde. Depois ele teve contra o Uruguai, não foi tão bem também, mas acabou até não perdendo o jogo também contra a própria Arábia Saudita. Contra a Argentina ele voltou a jogar bem, se destacar, né? Pegou algumas bolas interessantes, acabou cobrando. Parece que ele está acertando justamente com o Inter Miami, time lá do Messi, e Vozinha é mais um personagem do futebol mundial que ganhou bastante notoriedade com um acúmulo de seguidores nas redes sociais. Nós estamos com um probleminha na internet do Fábio Chaibe, a gente já vai resolver. O Emerson Dias está aqui. Lupe, tem como trocar o Dom Carlo pelo Guardiola? Rapaz, não tem, viu, Emerson? Eu gosto muito do Guardiola. Guardiola é um grande treinador. Mas o Carlo Ancelotti também, é porque ele pegou um ciclo muito pequeno. Claro que tem as suas responsabilidades na eliminação do Brasil, mas o ciclo dele na seleção brasileira, ele foi curto. Ele tem contrato até a próxima Copa, né, 2030, e o Guardiola está sendo cotado aí para a seleção italiana. JP de Moraes, bom dia, amigos. A base do Guarani não tem chance mesmo, né? Tá contratando o atacante com os moleques à disposição. Abraço, é a opinião aqui do JP de Moraes. Derivaldo Souza também tá na área. Boa tarde, bom dia, Lupe e equipe CBN. Mais um trabalho entregue, segundo trabalho, porque à tarde tem 16 quilômetros. O Dorivaldo, que é o corredor oficial aqui da CBN, vai para um treino longo, hein? 16 quilômetros, tá com força, hein, Derivaldo? Vai com calma. Bom dia, Lupe, que faz, hein? Tem que apresentar o CBN Esportes com a página do Transfer Ban da FIFA aberta. Ô, Pércio, pior que tá mesmo, cara. Tá aqui, ó. E eu atualizo a todo momento. No computador, ladeira abaixo, nosso futebol brasileiro, e tem gente falando em hexa, kkkkkk, realmente, cenário triste do futebol brasileiro. 11h48, a gente vai pro intervalo. Na volta, as informações de Ponte Preta e Guarani. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Gortag, com você construindo o mundo. Na Stuttgart você conta com todos os serviços de pós-venda para o seu Porsche, manutenção, revisão, funilaria e pintura, car care e muito mais. Venha nos visitar na Avenida Princesa do Oeste, 1811, bairro Jardim Proença, e agende o seu serviço. Stuttgart, sua referência Porsche. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia.
Notícia boa pro vôlei brasileiro. A seleção feminina venceu o Japão por 3-1 de virada, hein? De virada é mais gostoso. Já diz o tradicional ditado, né, Valmir Bortoleto? O Brasil perdeu o primeiro set por 26-24, venceu o segundo por 25-22, venceu o terceiro por 25-16 e o quarto set fechando o jogo 25-20. Na semifinal, o Brasil vai enfrentar a Itália, rapaz. Jogo difícil, hein? A Itália é uma potência no vôlei feminino. Então, notícia boa, Brasil venceu o Japão e agora na semifinal da Liga das Nações tem a Itália pela frente. Hortifruti fresquinho, qualidade garantida e preço baixo? É só no Iga Atacado, confira! Ovos brancos bandeja com 20 unidades, R$ 9,98. Batata o quilo, R$ 4,98. Cebola nacional o quilo, R$ 4,98. Cenoura apenas R$ 4,98 o quilo. Ofertas válidas até hoje, 22 de julho. Vem correndo aproveitar! Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. O Mini Cooper S 3 portas está na Mini Germânica com condições especiais. Preço promocional de R$ 269.990 à vista ou entrada de 60% com saldo em 12 vezes e taxa zero. E se você tem um usado, tem ainda mais vantagem. Bônus Conquest de R$20 mil na troca. Agende seu test drive e sinta o novo Cooper. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 51 minutos, Série B de Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta enfrenta hoje o Operário, lá no estádio Germano Krieger, na cidade de Ponta Grossa, pela última rodada do primeiro turno da Série B. A Ponte, ela tem 8 pontos e não vence há 12 jogos. O técnico Márcio Zanardi busca a primeira vitória no comando técnico da equipe. Por enquanto, 6 jogos e também 6 derrotas. A Ponte deve entrar em campo com Vinícius Ferrari, uma mudança, né? Porque houve ali algumas falhas, né, do Guilherme Viana, então a tendência, e pode ser uma mudança no gol, outro jogador da base, o Vinícius Ferrari, no gol da Ponte Preta, o Júlio na lateral direita, na zaga Sérgio Palácios e o Márcio Silva, além do Lucas Cunha e o Diego Porfírio, pode ser também uma das novidades na equipe titular, atuando na lateral esquerda. Léo Gomes pode ser também uma novidade no time, Danilo Barcelos, Kevson e Elvis, e o Brandão jogando isolado, ou seja, o Miguel e também o David da Hora, que foram titulares na partida contra a equipe do Goiás, vão perder aí o espaço no time titular. Isso aqui não é uma escalação ainda oficial, a oficial só sai ali 1 hora antes do jogo, mas é uma prévia do que a Ponte Preta pode colocar em campo no duelo contra o Fantasma, o Operário, que tem no elenco um jogador muito conhecido do futebol brasileiro. Sabe de quem que eu tô falando? Ele que foi formado na base do São Paulo, o Ailon. Ailon é um dos atacantes da equipe do Operário. Ele disse que está acompanhando a situação da Ponte e que mesmo com essa situação, ele não descarta um jogo difícil hoje lá em Ponta Grossa. Operário que é o 4º colocado, Fábio Scheib, tendência, claro, sem os contratados e sem muitas opções, de um jogo difícil para a Ponte Preta voltar com 1 ponto ou 3 pontos na bagagem, né? Complicado para a Ponte Preta, né? No Moisés Lucarelli acabou não vencendo as 2 partidas que acabou fazendo, né? Perdeu essa oportunidade aí de voltar a vencer. Agora já são 12 jogos sem vitórias e a Macaca tentando montar um time, né? O Márcio Zanardi tentando montar o time. Por exemplo, nessa escalação que você passou, tem 3 laterais esquerdos de origem, né? O Danilo Barcelos, o próprio Porfírio e até o Kevson, né? Que são os jogadores de origem lateral esquerda que vão ser colocados no time com outras funções também para poder ajudar a Ponte Preta. A gente sabe que a situação de jogadores é cada vez menor, né, na Ponte Preta, as possibilidades, e sem os contratados agora o Márcio Zanardi
aí quebra a cabeça para poder formar um time ao menos competitivo para essa partida. O Operário, como você disse, é o 4º colocado, faz ótima campanha, e uma notícia boa, pelo menos para Ponte Preta ontem, foi que o América acabou sendo superado pelo Avaí de virada no finalzinho já. O América estava vencendo, estava jogando a Ponte Preta para a lanterna da competição, mas o Avaí virou a partida, então o América segue na lanterninha, a Ponte Preta é vice-lanterna ainda, viu, Lupi? O Avaí virou ontem então, né? Virou no finalzinho, 2-1. Boa. Eu tinha visto que o América estava na frente, então o Avaí virou. Mas assim, difícil. O América então virou com 8 pontos, né, Fábio Chaib, o turno. Exatamente, parece sabe o que essa disputa? Parece aquela disputa do transfer ban dos times grandes aqui. Verdade. É a disputa quem vai ser o pior ou o menos pior, entendeu? Infelizmente. Tem 2 vagas aí para rebaixamento. Sim, desculpa, mas claro que pode acontecer algo muito grande nos 2 times, tá? Mas, cara, uma equipe que faz 8 pontos em 19 jogos, né? 19 jogos que tem um turno. Exatamente. Cara, dificilmente escapa. E ainda mais com a realidade. No América eu não faço ideia do que está acontecendo. Até perguntei pro Everton Brito, né? Que veio aqui pro Guarani, ele que estava no América, o que estava acontecendo, porque o América é um time que ficou um bom tempo na Série A do Campeonato Brasileiro, um time organizado, é uma SAF, não tem tanta pressão assim, porque poucos torcedores marcam presença, mas é um time tradicional do estado de Minas Gerais, porque aqui na Ponte a gente sabe o porquê que a Ponte tem 8 pontos e está na zona do rebaixamento, tudo que está acontecendo com a Ponte, mas o América eu tenho essa dúvida. Enfim, então um time que faz 8 pontos, como o América, como a Ponte Preta, dificilmente vão escapar do rebaixamento para a Série C do Campeonato Nacional. E é o seguinte, hein? Hoje, a partir das 7 horas, a bola rola 7h30, você acompanha aqui no Futebol Globo CBN, Ponte Preta e Operário e Ponte Preta, porque o jogo é lá no Germano Krieger, na cidade de Ponta Grossa, com Júlio Nascimento, com o Gabi Castro, com o Adriano Almeida e o Fábio Chaib na apresentação e também no Central da Bola. Vamos pro Guarani que joga na segunda-feira contra a Inter de Limeira. Jogo importantíssimo pro Bugre, tentar colocar fim aí a essa sequência negativa que vem assombrando a equipe na Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo contra a Inter é muito importante porque o G8 tá tudo embolado. O Guarani não vence as 5 partidas e o zagueiro Maurício Antônio, que fez um dos gols na derrota do Guarani para o Paysandu por 3-2, foi o primeiro dele com a camisa do Bugrão. Ele falou sobre essa reação que a equipe precisa ter e também a emoção de ter marcado aí, mesmo com a derrota, o primeiro gol com a camisa do Guarani. Foi muito emocionante para mim, fazia muito tempo que eu não fazia gol e assim, dar essa alegria para a torcida, para minha família também foi muito importante. Espero que seja o primeiro de muitos aqui com essa camisa, que eu quero fazer história aqui com essa camisa do Guarani, espero que seja, que tenha sido o primeiro de muitos. Nós vamos jogar com uma equipe muito qualificada, primeiro colocado da competição, vai ser muito difícil, mas a gente tem que quebrar nosso ciclo de resultados ruins, temos que dar alegria para o nosso torcedor, temos que voltar a ganhar confiança, esses 3 pontos vai ser muito importante, a gente vai entrar com unhas e dentes, com muita garra, muita vontade. A gente está trabalhando muito a tática aí para esse próximo jogo e espero que a gente consiga dar essa alegria para a torcida. A gente está muito focado em minimizar os erros que a gente teve nos últimos jogos. Nos últimos 4 jogos a gente tem sofrido muitos gols, então eu acho que o primordial nesse momento que a gente está trabalhando é não sofrer gols, é defender bem, defender melhor e conseguir matar o jogo também, que foi um ponto que a gente poderia ter feito no último jogo, mas a gente está focado só no Inter de Limeira, minimizar nossos erros, conseguir essa vitória. Nós contamos com a nação bugrina, é muito importante o apoio, a força que eles nos transmitem. Tudo que a gente faz dentro de campo também é por eles, é pelos nossos familiares, é pela torcida, é pela nação bugrina que merece essa vitória, merece essa subida de divisão, que é um clube maravilhoso e que tem que estar na Série A. Diretoria do Guarani também está buscando reforços e a pedido do Hélio Cizenando, né, informação aqui do jornalista Lucas Rossafa, o atacante Neto Costa do São Bernardo, foi aquilo que o ouvinte mandou, né, o JP, que é um atleta que deve ser contratado, e o Guarani, ao invés de apostar nas categorias de base, traz aí esse jogador que estava no São Bernardo. Esse rapaz jogou aqui na Ponte Preta, o Neto Costa, eu lembro dele. Não foi bem não, acho que foi 2019, 2020, acho que foi 2019. Neto Costa é mais uma cara nova no Guarani. O Guarani está atento ao mercado, mas
também está preocupado com a folha salarial, né, Fábio Scheib? Tem esse problema do campo, né, para vencer a Inter, para ficar ali dentro do G8 nessa reta final de primeira fase da Série C, mas também está tentando aí buscar reforços e aliviar a folha ao mesmo tempo. O Guarani, que a gente tem relatos aí de atrasos salariais, né, também não pode, né, justamente no período mais importante agora da temporada, né, o finalzinho dessa primeira fase, justamente a chegada daí da segunda fase, a fase decisiva que vai definir o acesso ou não do Guarani para a próxima Série B, da Série B do ano que vem. E o jogador, o Neto Costa, né, parece que foi um pedido do Hélio Cizenando, que trabalhou com ele no Capivariano. Mais um, né, daqueles, o Carlos Eduardo, agora o próprio Matheus Guilherme também, e agora o Neto Costa, jogador de confiança do Hélio Cizenando, que deve ter algum predicado aí bom para trazer para o Guarani, né? Eu tô pegando aqui a capivara do moço, do Neto Costa, lá em Ribeirão, quando a gente quer saber um pouquinho da ficha, né, do histórico, a gente fala a capivara, né? Por que capivara? Eu não faço a menor ideia, mas enfim. O Neto Costa, ele tem 29 anos, ele é canhoto, 1,84 m, é grandão, hein? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Quer ver? Ponte Preta. Achei, 2018, ó, Ponte Preta. Ele passou sim na Ponte Preta, eu sabia, cara. Eu sabia que eu conhecia esse rapaz de algum lugar. 7 jogos ele fez pela Ponte, ele chegou por empréstimo do Cianorte. E ele no Capivariano também já atuou no Capivariano, como o Fábio Scheib disse, com o Hélio Cizenando. Cascavel, Boa Esporte, Caldense, Manaus, Patrocinense, Operário, Capivariano. Ó, ele fez 15 jogos e 6 gols no Capivariano em 2024. Aí ele foi pro Atlético. Opa, fez gol lá no Atlético em 2025, hein? 43 jogos, 7 gols. Só que no São Bernardo em 2026 ele não fez nenhum. 6 jogos e nenhum gol. Neto Costa pode ser uma das caras novas do Guarani para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. 12:00, 1 minuto. O CBN Esportes fica por aqui. Mas a gente volta às 16h com a Arena CBN e hoje, mais uma vez, reforçando o convite, a partir das 7h, a bola rola às 7h30, tem Operário e Ponte Preta, Futebol Globo CBN. Uma excelente tarde a todos e até mais!